Olá pessoal, tudo bem? Gratidão por vocês estarem assistindo mais um vídeo aqui da nossa página do Mandala Souls. Eu fiz 2 outros posts falando sobre ansiedade e esse é o terceiro vídeo sobre esse assunto. Mas eu gostaria de começar contando um pouquinho da minha experiência pessoal sobre ansiedade. O que aconteceu na minha vida ao longo dos anos para eu sentir ansiedade e quais foram as ferramentas que eu usei para poder me ajudar a passar por todos os momentos que eu tive algum desafio, que eu me senti mal por conta dessa doença. Bom, eu morei em São Paulo até os 26 anos e depois eu me mudei para Fortaleza, no Ceará, e lá eu vivi por 11 anos até vir para a Austrália. Nesse período, quando eu cheguei em Fortaleza, eu experienciei muitos desafios, não só de diferenças culturais. Eu saí de uma cidade gigante como São Paulo, né, com milhões de habitantes, e fui para Fortaleza, que também é uma cidade muito grande, mas bem menor. E apesar do estilo de vida mais tranquilo, por ser uma cidade de praia, eu poder experienciar a natureza muito mais de perto, não precisava pegar a estrada para ir para a praia, como eu fazia em São Paulo, eu tinha a praia bem do lado de casa. Mas eu tive no início eu confesso que foi muito difícil a diferença cultural, os hábitos, os costumes, a maneira como a cidade se mostrava para mim. Enfim, e eu cheguei também em 2006 num momento bem complicado na minha vida pessoal, e aí eu fui experienciando esses desafios, tentando fazer tudo de maneira mais leve, mais tranquila. Com o passar do tempo, nesses 11 anos que eu morei lá, eu fui sentindo que eu fui ficando muito ansiosa, né? E é engraçado falar isso porque eu não tenho lembranças de quadros de ansiedade quando eu estava em São Paulo. Né? Até os meus 26 anos eu não me lembro de momentos super ansiosos. Eu lembro na época que eu fui prestar o vestibular, lógico que eu fiquei nervosa. Eu me lembro quando eu me preparei para vir para a Austrália a primeira vez em 2004. Era a primeira vez que eu estava saindo do Brasil. Era a primeira vez que eu estava num voo internacional. Estava deixando tudo para trás para vivenciar uma outra cultura aqui na Austrália, nos meus 24 anos. E naquela época a internet, ela não era como é hoje. Eu não tinha smartphone, a gente não tinha essas facilidades. Então, para ligar para o Brasil, para falar com a minha família, eu tinha que ir no orelhão para falar com eles, enfim. Então, foram vários desafios aí, mas eu me lembro que eu passei por tudo isso muito tranquila até. E aí, em Fortaleza, foram acontecendo coisas que foram me mostrando que eu não estava me sentindo muito bem. Até que me indicaram uma terapeuta, a Josiane, que eu tenho muita gratidão na minha vida por ela ter acompanhado alguns anos de terapia comigo. E aos poucos eu fui sentindo e percebendo que a minha ansiedade, o que eu sentia de medo, e às vezes eu até achava que eu tinha até síndrome de pânico, porque eu tinha medo de umas coisas muito bestas que eu nunca tinha sentido, e de repente eu estava vivendo tudo aquilo ao mesmo tempo. E eu sentia no meu corpo, fisicamente mesmo, aqueles problemas. E é por isso que eu comecei a achar estranho. Eu sentia que eu não conseguia digerir direito meus alimentos, eu ficava com o estômago muito enjoado, eu sentia muitas dores nas costas, eu sentia dor de cabeça, muitas vezes eu sentia tremor, né? Como eu falei nos outros vídeos, quais são os sintomas físicos da ansiedade. E foi aí que eu fui descobrindo aos poucos na terapia que esse tipo de ansiedade que eu estava sentindo, ela era até que normal. O que a minha terapeuta falava na época? Hoje nós somos bombardeados de muita informação por conta da internet, pelas mídias sociais, pela televisão, pelas notícias, né, pelos jornais. E aí sempre vem o quê? Notícias ruins. Né? O que dá ibope, o que é popular é notícia ruim, infelizmente. Então, eu ligava a TV, ou eu abria meu Facebook, ou na época até meu Orkut, e geralmente era muita notícia ruim, desastres que aconteciam, né? Doenças novas que surgiam, e aí eu sempre pensava, nossa, isso vai acontecer comigo, nossa, um dia isso pode acontecer comigo. E eu comecei a me sentir nesse momento de medo, e aquilo foi me deixando muito mal. E eu percebia que eu deixava de agir por conta do medo. Então é como eu falei no último vídeo, quando a gente não consegue dar um passo à frente, quando a gente deixa de fazer as coisas porque a gente tem tanto medo, a gente fica estagnado e travado no medo, isso já é um alerta, já é uma bandeirinha vermelha aí, olha, presta atenção que não tá
tudo fluindo como deveria fluir, enfim. Então, na terapia, minha terapeuta conversando muito comigo, ela falou assim, olha, o que você está sentindo, na verdade, é muito comum, porque nesse momento em que o planeta recebe informações, né, em tempo real, de todo lugar do mundo, né, você hoje está recebendo em tempo real numa live ou numa notícia ao vivo, algo que está acontecendo do outro lado do mundo, e você é bombardeado por várias informações e que muitas vezes são negativas. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar aqui é, quando a gente fica no celular, as nossas mídias sociais, o tempo todo, vendo notícia negativa, como agora, por exemplo, né? Tudo que se fala é sobre o coronavírus. É pessoas que estão morrendo, qual é o número de mortos, quantas pessoas estão adoecendo, pessoas perdendo seus empregos, muita gente em pânico, pessoas egoístas que vão no mercado e estocam papel higiênico ou então álcool em gel e aí falta, velhinhos que tem no mercado não estão encontrando comida, enfim. São várias notícias em que a gente está sendo o tempo todo bombardeado e faz com que a gente vai absorvendo aquilo e tomando como verdade aquilo que vai acontecer com a gente também. E quando ela falou assim, se você parar para pensar e racionalizar o seu medo, você vai ver que a maior parte daquilo que você está imaginando não vai acontecer com você, né? Sempre houveram acidentes, sempre houveram desastres, sempre houveram doenças, sempre aconteceu isso. Só que hoje a gente tem acesso às informações, então a gente é bombardeado de tudo isso e a nossa cabeça começa a pirar. Então, durante a minha terapia, inclusive, eu não sabia que ela trabalhava com as mandalas, a gente fazia alguns desenhos circulares, né? E eu era livre para desenhar aquilo que eu queria, e eu não sabia naquela época que aquilo eram mandalas, né? Fui descobrir muito tempo depois. Eu fui percebendo que eu fui me acalmando, fui me tranquilizando e fui vendo que estava tudo bem, que muita coisa era a criação da minha cabeça. Então, eu fiz alguns anos de terapia onde eu realmente pude aprender muita coisa sobre o que acontece dentro de mim, sobre o que acontece com os meus pensamentos, com a minha consciência, e aprendi também que eu posso controlar isso. Então, a ansiedade, quando a gente consegue controlar, ela é de boa, vamos nessa, nós temos aí muitas ferramentas, como as mandalas, né, que podem ajudar a melhorar. E como eu também já falei, dançar, ouvir música, tocar um instrumento, praticar esporte, estar em meio à natureza, são várias ferramentas aí que a gente tem à mão que pode nos ajudar a trabalhar com a nossa ansiedade do dia a dia. Porém, quando a gente sente que a gente não está conseguindo lidar, que realmente aquela angústia, aquele aperto no coração, aquele medo está sendo muito maior do que a gente pode controlar, aí sim é hora de você procurar um especialista, ou um terapeuta, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, enfim. Vai ser naquela linha que você achar que mais se identifica, né? Eu tenho várias amigas que são terapeutas holísticas que eu posso indicar para vocês, várias pessoas que têm ferramentas sensacionais que podem ajudar a gente a trabalhar com a nossa ansiedade. Enfim, quando eu cheguei aqui na Austrália em 2017, junto com meu marido, a gente também experienciou uma outra diferença cultural, né? Lógico que a Austrália ela tem algumas grandes vantagens de segurança, de limpeza, né? É um país super seguro, é um país limpo, organizado, algumas coisas que eu diria que são melhores do que o Brasil, né, na comparação. Mas, mesmo assim, foi uma mudança, um choque de realidade, né, deixar tudo lá no Brasil, família, amigos, e vir para uma nova realidade. E eu comecei a sentir que eu ainda estava muito ansiosa. E foi quando o Rê, o meu irmão, me ensinou a desenhar as mandalas, e a gente desenhando lá, eu fui percebendo que eu ficava super relaxada, que eu ficava muito tranquila, que eu ficava super focada, minha cabeça não ficava lá pensando em 1 milhão de coisas, principalmente quando eu cheguei aqui e ainda tinha que resolver algumas coisas do Brasil que estavam pendentes. Então eu senti que eu conseguia dormir melhor, que eu conseguia respirar, né? A gente não presta atenção na nossa respiração, que eu conseguia respirar, que eu conseguia me acalmar, que eu conseguia relaxar minha musculatura, que muitas vezes estava tensa, quando eu estava naquele processo de desenhar mandala. Eu mergulhava naquele processo do desenho, do pintar, do criar, que me fez muito bem
E aí eu comecei a entender o quanto que ela era terapêutica. E foi nesse momento que eu e o Rê começamos a estudar sobre isso, né? Quais são os benefícios da mandala, como que ela traz pra gente essa elevação vibracional, como que ela traz esse estado de consciência onde você fica concentrado, onde você tem foco no momento presente, se tornando uma meditação ativa. Enfim, pessoal, mais uma vez eu vim aqui convidar vocês para conhecer o nosso trabalho, o trabalho com as mandalas. É uma ferramenta realmente preciosa e além de ajudar, né, nesses benefícios terapêuticos de acalmar, de ajudar na ansiedade, no medo, na angústia, você está fazendo uma arte e a arte terapia ela é muito importante. Imagina você criar uma mandala super bonita e poder presentear seus amigos, seus familiares, como eu sempre faço, na verdade, né? Ter uma arte sua linda na tua parede e você sentir orgulho daquilo que você criou, né? Poder experienciar durante a sua quarentena com a sua família, né? O meu irmão tá fazendo aí e ele faz uns stories, eu não sei se vocês já viram, vários videozinhos ou stories com a minha avó. E a minha avó pintando, minha mãe desenhando, então é um momento de família, é um momento de união. Você pode também meditar com as mandalas. A gente vai ter um post essa semana falando sobre como que a gente medita com as mandalas através da visualização, da contemplação da mandala. Então fica aqui o nosso convite para vocês conhecerem mais o nosso trabalho. A gente vai deixar na nossa bio, tem o nosso link do nosso site, onde tem todas as informações do nosso curso, onde você vai poder conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tá bom? Espero que esses vídeos tenham ajudado, né, na questão de conhecer esse tipo de doença, identificar e saber que você não está sozinho, que tudo vai dar certo e que você pode procurar ajuda e que a sua vida pode se tornar muito melhor, de muito mais qualidade quando a gente busca ajuda, quando a gente identifica, quando a gente tem ferramentas à mão. Você não precisa sofrer sozinho, você não precisa sofrer calado, angustiado. As pessoas às vezes se deprimem com as situações do dia a dia que acontecem e elas acabam se isolando, se fechando e aí elas acham que não tem nenhuma saída. E tem sim, tem várias formas aí da gente melhorar, tá bom? Mais uma vez, gratidão para quem acompanhou meus vídeos. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta, a gente fica aqui super à disposição. Namastê!